Olá, pessoal! Hoje vamos aprender a utilizar o ábaco para resolver continhas de adição com significado. Vamos procurar compreender o processo de adicionar utilizando essa antiquíssima máquina de calcular. Sabiam que as crianças japonesas, ou de famílias japonesas em geral, começam a utilizar o ábaco, o soroban, como eles chamam, desde os 4 anos de idade? Por isso, eles desenvolvem muita destreza, muita rapidez no cálculo. Fazem contas de adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada, raiz cúbica e porcentagem. Fazem muita conta e fazem muito rápido. Aqui no Brasil, o uso do ábaco começou mesmo por volta de 1956, com a chegada de um japonês chamado Fukutaro Kato. Há estudos que indicam, inclusive, que o ábaco é uma ótima ginástica mental, tanto para os pequenos quanto para os idosos, para todos. O ábaco ajuda a manter a rede neural mais saudável e possibilita a integração dos alunos com deficiências específicas, principalmente visão. Na aula 4, nós vimos como representar os números no ábaco, certo? Então, nós vamos começar a aula de hoje partindo do pressuposto de que as crianças já sabem representar os números no ábaco. E então, agora vamos iniciar o processo de adição. Vocês podem pedir para as crianças representarem, por exemplo, 11 e depois mais 12. Vamos fazer juntos? 11 mais 12. Então, eu pegaria uma dezena mais 1, aqui eu tenho 11, e vou representar mais 12. Então, eu vou pegar uma dezena e 2 unidades. Qual vai ser a minha soma? 23, certo? Agora, vamos representar essa operação no quadro valor de lugar, utilizando os números 11 mais 12, igual a 23. Observe que o QVL, o quadro valor de lugar, ajuda as crianças a colocarem unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Agora, vamos ver outro exemplo. 22 mais 17. 22 mais 17. Então, 2 unidades e 2 dezenas. 22 mais 17. Então, eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 mais 10. Qual vai ser a minha soma? 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 39, certo? Essas adições são adições sem reserva. Vamos então representar essa operação no quadro valor de lugar. 22 mais 17 igual a 39. Até aí não tem dificuldade. Nós temos a conta armada com o QVL e a conta na horizontal com a sentença matemática. Vamos fazer mais alguns exemplos utilizando o ábaco da criança, o ábaco pequeno, com as contas pequenas. Então, esse é um ábaco que você normalmente encontra nas escolas, em lojinha, e aí você pode trabalhar ou do lado de cá ou do lado de lá, como você preferir, mas padroniza, né? Então, você pode colocar, tem que ter, confere quando você for comprar, se tem 2, 4, 6, 8, 10 pedrinhas em cada um, porque às vezes quebra, vem algum com pedrinha quebrada. E aí você pode utilizar a mesma coisa, tá vendo, ó? 5 mais 3, 8. Ou 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 3, 5.
pode trabalhar aqui as operações inversas, né? Para a criança perceber. Dá para fazer muita coisa, tá? Mesma coisa, ó, 35 mais 23. E aqui está o resultado, 58, ok? Eu acho importante procurar sempre representar as operações no QVL, principalmente no início da alfabetização. Então, coloca 5 mais 3 igual a 8, 8 menos 3 igual a 5, 35 mais 23 igual a 58. Assim, a criança vai articulando os diferentes registros de representação das operações e também vai incorporando a linguagem matemática, que vai tendo significado para a criança. Vamos ver agora outros exemplos e entender melhor o transporte e a troca dos agrupamentos de 10, ok? Vamos ver agora 7 mais 3. Para a gente fazer adição com reserva, a gente precisa entender que uma pecinha dessas daqui corresponde a 10 da superior. Então, uma dezena corresponde às 10 unidades. Então, 7 mais 3, 10. 10 pode ser representado assim, ou posso trocar essas 10 aqui por uma dessa. Por isso que eu gosto no ábaco, para representar o 10, é o 1 e o 0, que não tem nenhuma continha aqui. 1 e o 0, 10, certo? Então, se eu quisesse fazer 7 mais 4, 2, 4, 6, 7, mais 4, só que eu não tenho... Então, o que que eu faço? Eu junto esses 3, ainda tá faltando 1. Troco. Toda vez que tiver tudo para lá, eu tenho que trocar as 10 por uma pedrinha da ordem superior. Então, 10 dessas aqui correspondem a uma dessa, uma dezena, que eu tenho 10 unidades e aqui eu tenho uma dezena. Então, repetindo, se eu tivesse que fazer 7 mais 4, o que que eu faria? 2, 4, 6, 7, mais 3, troco tudo por uma dezena e junto mais uma. Então, 7 mais 4 dá 11, que é 10 mais 1, uma dezena mais uma unidade. Vamos representar 7 mais 3 igual a 10 no quadro valor de lugar. E vamos representar também 7 mais 4 igual a 11 no quadro valor de lugar. Observe que quando você coloca 7 mais 3, o 10 já se desloca automaticamente para a dezena. Quando você faz 7 mais 4 igual a 11, também a dezena, o 1 da dezena, se desloca para a coluna da dezena. Isso fica fácil de visualizar no ábaco. Vamos ver outros exemplos de adição com reserva. Por exemplo, 25 mais 49. Para eu fazer 25 mais 49, eu vou representar 5, 25 mais 49. Eu vou representar o 9 primeiro, eu não tenho 2, 4, 5. Então, faltam 4 ainda. Eu vou trocar esse daqui por um desse, mais 4. Então, era 25 mais 49. Eu juntei os 9, agora falta juntar os 4. Então, 4, 5, 6, 7, 74. Devemos observar no QVL que 5 mais 9 é igual a 14 e que 14 é 10 mais 4. Daí, colocar 4 na coluna
referente à soma das unidades, e as 10 unidades colocadas como uma dezena na coluna das dezenas, totalizando 7 dezenas e 4 unidades, ou seja, 74. Vamos ver outros exemplos de adição com reserva, incluindo agora a centena. 107 mais 96. 107 mais 96. Então, vou representar 367, 367, nenhuma aqui, 107, mais 96. Eu não tenho 6, só tenho 3. Então, eu ponho essas 3 aqui, troco, puxo uma dezena e ponho as outras 3. Somei os 6. Agora, eu tenho que somar os 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse é meu resultado. Só que eu não posso ter as 10 do lado de cá. Toda vez que eu tiver utilizado as 10, eu tenho que trocar um grupinho de 10 por uma pedrinha da ordem superior. Então, 10 dezenas que estavam lá corresponde a uma pedrinha dessa daqui, que é uma centena. Então, meu resultado é 203. Devemos observar no quadro valor de lugar que esse processo deve ficar bem claro para as crianças. Nas unidades, temos 7 mais 6, igual a 13 unidades, que é igual a 10 mais 3. Se temos um grupo de 10 unidades, temos que trocar por uma dezena, que tem que ficar na coluna das dezenas. Aí, nas dezenas, temos 1 mais 9 igual a 10, 10 dezenas. Se temos um grupo de 10 dezenas, temos que trocar por uma centena, que tem que ir para onde? Para a coluna das centenas. Aí, nas centenas, temos 1 mais 1 igual a 2, que são 2 centenas. Por isso que no resultado, temos a soma de 203 unidades. Vamos ver outro exemplo de adição com reserva, incluindo a centena. Vamos ver 469 mais 237. Agora, eu vou fazer 469 mais 237. Então, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 4. 469 mais 237. Começar pelo 7, eu não tenho, então, só tenho uma. Então, eu vou colocar essa uma e puxo, troco por uma de cá. Agora, eram 7, eu tinha uma, agora eu boto mais 6. Então, 7 mais 9 deu 16, que eu já troquei por uma. Deixei o 6 lá, troquei por uma. Agora, eu tenho que representar 3 dezenas, que é 237. 3 tá aqui, só que como eu puxei as 10, vou trocar por uma de cá. Uma seguinte, né? As 10 dezenas troquei por uma centena. E agora, vou juntar as 2 centenas. Então, o meu resultado é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700 e 2, 4, 6. 706, porque não tem nenhuma dezena representando, nenhuma pedrinha representando a dezena aqui. Então, é 706. Aqui fica bem claro o 0 para representar a dezena. A ausência de casinha ali dá o 0. Devemos observar que a criança deve ter o sistema de numeração decimal bem entendido, ou seja, que o nosso sistema trabalha com agrupamentos de 10. Assim, nessa operação, no quadro valor de lugar, para podermos escrever qualquer número, precisamos obedecer à regra de que a cada grupo de 10 temos que trocar pela ordem seguinte. Então, nessa continha temos que
9 mais 7 é igual a 16 unidades, que é igual a 10 mais 6 unidades. Se temos um grupo de 10 unidades, temos que trocar por uma dezena, que tem que ficar na coluna das dezenas. Aí, nas dezenas, temos 1 mais 6 mais 3, que é igual a 10 dezenas. Mas se temos um grupo de 10 dezenas, temos que trocar por uma centena, que tem que ir para a coluna das centenas. Aí, nas centenas, temos 1 mais 4 mais 2, que é igual a 7 centenas. Por isso que no resultado aparecem os algarismos de 7 centenas, nenhuma dezena e 6 unidades, que dá uma soma de 706 unidades. Então, pessoal, utilizando o ábaco, vocês viram como fica bom, fácil perceber o zero para indicar a casa vazia. Viram também que fica visível que o nosso sistema de numeração é decimal. Por quê? Trabalha na base 10. E que em cada linha do ábaco, que corresponde a uma ordem, estão representadas 10 unidades daquela ordem. E como o nosso sistema é aditivo, podemos somar os valores posicionais que os algarismos ocupam no numeral. Para quê? Para encontrar a cardinalidade desse número. Então, é isso, pessoal. Hoje vimos alguns exemplos de adição no ábaco. Na aula 6, nós veremos a subtração nessa antiga calculadora. O ábaco é um recurso didático maravilhoso para entender o sistema de numeração decimal e as operações. Nós continuaremos a enriquecer um pouco mais essa playlist do sistema de numeração decimal, explorando conteúdos básicos associados a diferentes materiais, a diferentes recursos didáticos. Em breve, vou iniciar nesse canal os números racionais, porque tem professores do 4º e do 5º ano que estão pedindo, e eu quero já ver se eu começo logo a trabalhar com esses vídeos. O interesse de vocês me motiva muito, e é muito bom pensar em metodologias e caminhos didáticos para o ensino nos anos iniciais. Espero a inscrição de vocês nesse canal e vamos continuar a estudar juntos didática da matemática, ok? Então, um abraço e até a próxima!